Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os rins fracos. Eu vi poucos vídeos aí falando sobre o assunto, então achei interessante trazer esse conhecimento aqui para vocês. Você deve conhecer alguém que faz diálise, né? Agora, por que será que ele perdeu os rins e precisou começar a fazer a diálise? E quais os sintomas de um paciente que tem insuficiência renal, você sabe? Eu vou explicar tudo em detalhes aqui para você, então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vamos falar hoje sobre os rins. Sabemos que os problemas renais, eles estão diretamente associados às doenças do coração. Quem tem insuficiência renal, muito provavelmente ele vai desenvolver em alguma época da vida alguma doença do coração. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, 100 mil pessoas aproximadamente fazem diálise. E a cada ano, 21 mil novas pessoas vão ter que começar a fazer diálise. Mas para que servem então os rins? O que ele faz de fato? Os rins são órgãos importantíssimos para o nosso corpo. Ela que é responsável por eliminar as excretas, os resíduos e limpar as toxinas que estão presentes no nosso corpo. Os rins funcionam como um filtro, eliminando o excesso de líquido do nosso organismo. Além disso, eles têm um papel fundamental no controle da nossa pressão arterial, pois eles produzem uma substância que chama renina, que é essencial para o bom controle da nossa pressão. Os rins, eles produzem eritropoetina, que estimula a produção de hemácia, que são as células do nosso sangue. Além disso, os rins ainda controlam a quantidade de sódio, potássio, cloro, cálcio, fósforo, magnésio, mantendo esses eletrólitos sempre em níveis normais. Olha então a infinidade de coisas que nossos rins fazem. É impressionante, né? E quando os rins não estão funcionando bem, o que pode acontecer? As toxinas podem passar a se acumular no nosso corpo. Pode ocorrer excesso de líquido e a pessoa ela tende a ficar mais inchada. A gente pode desenvolver anemia, pois nossa produção de sangue ela fica afetada. Ficamos com a pressão totalmente descontrolada, pois perdemos a capacidade de autorregulação da pressão arterial. Pode haver acúmulo e perda de eletrólitos, como o aumento do potássio, por exemplo. Com a elevação do potássio, o coração pode começar a fazer arritmia cardíaca. Além disso, pode haver queda da imunidade, queda da libido ali com impotência sexual. Com o aumento da pressão, o paciente pode evoluir facilmente para insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Além, é claro, de aumentar o risco de ter infarto. Enfim, são inúmeros problemas e você viu que são problemas aí potencialmente graves. E quais as principais causas de insuficiência renal? Porque tanta gente tem insuficiência renal e nem sabe. Sabia que 10% das pessoas têm insuficiência renal? As principais causas são semelhantes às causas que deixam o coração fraco. Então, a pressão alta pode afetar os rins, o diabetes mal controlado, doença dos rins ali como cistos e cálculos renais de repetição, doenças como glomerulonefrites ou pielonefrites, o próprio tabagismo também pode dar insuficiência renal. Uma situação muito vista é o uso abusivo e indiscriminado de anti-inflamatório, como diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, por exemplo. Nossa, quanta gente eu já vi perder os rins por conta de anti-inflamatório. Esse tipo de paciente eu atendo sempre no consultório. Ainda tem doenças autoimunes, como lúpus, doenças da próstata, também podem causar insuficiência renal. E porque tem muita gente que tem insuficiência renal e nem sabe. O que ocorre é que até haver uma perda considerável dos rins, o paciente ele não sente absolutamente nada. Então, quando ele vem começar a sentir algum sintoma, é porque ele já perdeu ali mais de 70% dos seus rins. Lembrando que por muitas vezes as lesões renais elas podem ser irreversíveis. Então, lesionou ali, aquele pedaço não se recupera mais. Daí a importância de se ter um diagnóstico precoce. Então, se você é hipertenso, diabético ou tem infecções de urina de repetição, por exemplo, fica atento. Investiga sempre ali se os rins estão 100%.
Existem exames super simples, como a ureia creatinina, exames simples de urina ou proteinúria de 24 horas, que já podem ajudar bastante a saber como é que está o seu rins. Então, sempre atento, ok? Mas e aí, você está gostando do vídeo? Está deixando like em todo vídeo novo meu? Você está compartilhando todos os vídeos no grupo de WhatsApp? Vamos lá, hein, pessoal? Todo mundo ajudando a salvar o mundo. Compartilha todo vídeo novo meu, tá? Vamos então para os 5 principais sintomas de rins fracos. Bora lá? Sintoma número 1, náusea e vômito. Decorrente do acúmulo de líquido e do desbalanço ali hidroeletrolítico, o intestino pode passar a funcionar meio que em câmera lenta. Isso pode dar náusea e vômito. Além disso, a própria intoxicação pelo excesso ali das substâncias que não conseguiram ser eliminadas pode dar esse mal-estar também e a pessoa apresentar náusea e vômito, tá? Sintoma número 2, mudanças na urina. Sua urina aí ela tá com muita espuma. Cuidado, isso pode ser sinal de insuficiência renal, ok? Às vezes o excesso de espuma ele pode ser um excesso ali de proteína na urina. Outro sintoma muito comum é que nas fases iniciais de insuficiência renal, a pessoa passa a urinar em maior quantidade, né? De inicial ali na tentativa de eliminar mais resíduos. Já na fase mais terminal, a tendência é reduzir a quantidade de urina e o paciente por fim fica até anúrico, ou seja, ele não produz mais urina. Então presta atenção, se tua urina está ficando com espuma em excesso, ou se acha que você está urinando muito, ou se você está urinando pouco, procura logo um médico, ok? Bom, sintoma número 3, as cãibras. Quem aí não sente uma cãibra de vez em quando? Eu mesmo sinto ali, por exemplo, eu vou lá treinar jiu-jitsu, muitas vezes eu sinto ali uma cãibra, ali alguma coisa que me incomoda. Mas e você? Você também sente cãibra? Eu quero saber, você deixa aqui nos comentários se você tem cãibra ou não. Sabia que a cãibra ele pode ser um sinal de rins fracos? Na maioria das vezes não é nada demais. As cãibras geralmente ocorrem por falta de alongamento, quando você está ali levemente desidratado. Enfim, no geral ele não é nada mais sério. Mas se você começa a ter cãibras frequentes, é melhor investigar os rins, tá? As cãibras ocorrem justamente por esse desequilíbrio, esse desbalanço hidroeletrolítico, principalmente no potássio e no cálcio ali de quem tem os rins fracos, tá? Mas vamos lá, sintoma número 4, inchaço. Imagina que seus rins não estão mais conseguindo manter o balanço de líquido do seu corpo normal. O que vai acontecer? Você vai começar a ficar inchado, né? Esse inchaço, geralmente, ele começa ali nas pernas, mas em casos mais graves, ele vai subindo para o abdômen e aí no final até o rosto fica inchado. Não raramente a gente vê pessoas com insuficiência renal e com o rosto todo inchado, todo edemaciado. Então, se tua perna ela incha, descarta problema renal. E finalmente, quinto sintoma é a pressão alta que não controla. Imagine então que os rins são os responsáveis pelo bom controle da nossa pressão. É fato então que quando os rins não funcionam, a tua pressão ela vai ficar descontrolada e na grande maioria das vezes ela vai ficar alta, tá? Os renais crônicos são pacientes mais difíceis da gente conseguir controlar a pressão. Além da pressão ser mais alta, existem classes aí de medicamentos que a gente não pode utilizar quando o rim do paciente ele não está bom. Isso acaba até limitando um pouco o nosso arsenal terapêutico com relação aos medicamentos de pressão. Então, pressão alta, de difícil controle, ou pressão alta em jovens, a primeira coisa que o teu médico vai investigar com certeza são os seus rins. Mas enfim, o que você vai fazer então para proteger os seus rins? Não tem segredo, pessoal, é evitar todas as doenças que eu te falei no vídeo. Então, controlar bem a sua pressão arterial, não ter diabetes e se você tiver diabetes, controlar ele muito bem, se alimentar adequadamente com alimentos naturais, evitando aí alimentos industrializados, fazer exercício físico regular para manter a boa forma e o teu peso adequado. É tudo que você deve fazer para proteger o teu coração. Então você faz isso e protege os seus rins e protege já o seu coração. Olha aí que maravilha, né? E não esquece de sempre manter o seu acompanhamento cardiológico, ok? O cardiologista é que vai conseguir precocemente saber se você tem alguma chance de um dia ter rins fracos e já vai tomar ali todas as medidas cabíveis.
Você sabe, mas não custa ressaltar que a Clínica Iano, eu e a doutora Patrícia Iano, que é ginecologista, a gente está fazendo atendimento em telemedicina para todo o Brasil. É o atendimento via online, tá? Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá ok? Então, pessoal, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.